Alô, meus amigos do Brasil, grande abraço. Tá tudo bem por aí? Bom saber que você navega aqui pela minha rede social. Tá começando o nosso Boletim da Bola, programa diário do nosso aplicativo da Rádio Futebol. Você sabe que o app mais interativo do Brasil no ar, 24 horas por dia. O assunto aqui é futebol. Aqui, ó, esse aplicativo. Aliás, deixa eu colocar ele maior na tela aqui para você verificar. Tá aqui, ó. Muito bem. Bem, nosso Boletim da Bola está começando no app da Rádio Futebol, na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, na Web Cop News, a rádio do Walter Correia, e mais um montão de web rádios que retransmitem a gente, viu? Nas primeiras horas do dia acontece a edição inédita, né, do Boletim da Bola. Depois a gente reprisa na programação 24 horas até chegar a hora de uma jornada ou até a hora de um outro Boletim da Bola. Aliás, hoje tem futebol, né? Hoje tem Corinthians e Água Santa. O jogo está marcado para 7h30 da noite. A gente vai começar a abrir um pouquinho a jornada antes do normal. A gente abre sempre 15 minutos antes. Começar a abrir meia hora antes para a gente ter mais detalhes e ter melhor a sua participação para quem navega no app da Rádio Futebol e nas emissoras que integram a nossa rede. Bem, eu vou dar um giro de manchetes para saber o que os portais andam falando. Aí a gente gira os nossos patrocinadores e depois a gente entra melhor no assunto, né? Deixa eu falar uma coisa. Quem que ganhou os R$200 do Pix ontem, produção? Murilo Antunes Soares. De onde é o Murilo? De Belo Horizonte. Já mandaram o Pix pra ele? Que legal. A gente fez aqui uma divulgação que todo dia a gente vai divulgar aí para que você compartilhe a nossa transmissão. Seja lá pelo aplicativo ou pelo canal do YouTube ou até pelo Facebook, que o programa também está lá no nosso canal do YouTube Jarbas Duarte. Então, se você compartilhar, deixa algum recado pra gente que você tá vendo o programa e a produção vai escolher aqui. Saiu pra Ipatinga, né? Não foi isso? Umuarama na segunda, Ipatinga. Umuarama na segunda e para Belo Horizonte ontem. Quem será que vai levar o Pix do R$200 aqui no Boletim da Bola? E aliás, a produção está dizendo aqui que os patrocinadores estão querendo subir esse Pix para quinhentão. Legal, né, cara? Outra coisa, a gente está produzindo aqui para o Campeonato Paulista e até a chegada do Brasileiro, a gente vai distribuir troca de óleo, né, balanceamento, alinhamento. Aí você vai falar, ô Jarbas, como é que a gente faz se o cara lá por exemplo, esse de Belo Horizonte, que ganhou uma troca de óleo? Vai ser fácil. Ele vai lá numa loja onde troca óleo, manda uma mensagem para a produção aqui do Boletim da Bola e fala, Jarbas, para trocar o óleo do meu carro aqui em tal lugar vai custar tantos reais. Aí a gente faz um Pix para a conta do internauta que faturou. E aí, para outros prêmios, a mesma coisa. Tem vários patrocinadores aqui do nosso Boletim da Bola que querem dar prêmios para você em dinheiro. Mas 200 Pix é bom pra caramba, né? Dá 200 pau é bom pra caramba, né? Bem, o programa está começando e aquela pergunta que não quer calar. Você tem fome de quê, hein? Você sabe que ali é mais que um pedido, tudo num só aplicativo. Deu fome, é só pedir. Pediu, chegou. Muito bem, o nosso Boletim da Bola vai começando. Nós teremos Corinthians e Água Santa, jogo está marcado para hoje. E amanhã tem Botafogo e Palmeiras, jogos que vamos transmitir aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Eu vou girar aqui pelo Brasil as manchetes, depois eu entro melhor no assunto e no final o nosso querido Capitão Hidalgo estará aqui também na nossa parceria Rádio CWB News e a Rádio Futebol, com a presença do nosso comentarista, querido comentarista, pentacampeão paranaense, o nosso querido Hidalgo. Pois é, o Minuto do Esporte está entrando sempre na programação do nosso Boletim da Bola e também no Futebol ao Vivo, com destaques. No dia tem muita atualização e a gente traz para você aqui nas 24 horas do dia com os assuntos do nosso Boletim da Bola. Vamos começar o programa? Pois é, Minuto do Esporte. Vamos lá então com as primeiras informações. Eu vou navegar aqui pelos portais. A gente hoje vai pro UOL, GE, Futebol Interior, Lance. Fala outra aí, ajuda, produção, hein? Gazeta Esportiva,
E alguns portais, por exemplo, de BH, Porto Alegre, né? De Belo Horizonte, Porto Alegre, de Salvador, pra gente saber o que é que anda acontecendo nos clubes por aí. E a gente, claro, destaca aqui pra você no nosso Boletim da Bola, que começa agora. Bem, primeiro assunto. Ó, que sucesso, hein? Que coisa espetacular, hein? Noite especial do Soares, estreou no Grêmio, fez 3 gols em 37 minutos. Já valeu. Alvo do Palmeiras para entrar na vaga do Danilo. Matheus Henrique tem preço de venda definido pelo Sassuolo. Fluminense passa no teste raro. Como se fosse um vestibular. A gente está falando sobre o treinador Diniz, mas aí ele vai precisar da segunda chamada, que será a segunda partida. Vasco da Gama perde chance em derrota para o River, mas os primeiros minutos causaram boa impressão no time do Barbieri. Flamengo encara o Madureira, lá no Espírito Santo. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Com Yuri Alberto, o Corinthians enfrenta o Água Santa. Ó, tudo você vai saber aqui no Boletim da Bola. Inclusive que vamos transmitir esse jogo a partir de 7 da noite aqui no Futebol ao Vivo. Aqui, ó. Copinha entra nas quartas de final. O Palmeiras e Floresta, Sport e Goiás. Clima de expectativa no Morumbi, viu? Estreia de gringos recomendados pelo treinador Rogério Ceni. CBF descarta contrato de 10 anos e quer mais jogos no Brasil com atletas do nosso país. É sério isso? Eu vou contar daqui a pouco. Cruzeiro acumula insucessos na busca recente por estrangeiros. Ele está querendo um elenco novo, mas que tenha 100% brasileiros. Botafogo impressiona o luso-brasileiro. O estádio favorito para mandar os jogos. Atlético Mineiro terá 3 casas nesse ano. Libertadores tende a ser no Mineirão até o fim da fase de grupos. E o estádio novo, hein? Pois é. O futuro estádio do Galo, Arena MRV, a etapa de inauguração será 27 de maio. Lima e Pedro Rangel são decisivos contra o Nova Iguaçu. O Fluminense estreou Jorge. E segundo o que eu vi pelos portais, ele foi bem. Isso é novo? Palmeiras e Flamengo terá lances do VAR exibidos em tempo real nos telões do estádio. A CBF está tentando convencer a FIFA a divulgar as análises. E vai ficar melhor para quem está assistindo, não é? Aliás, o Hidalgo, você podia comentar esse assunto para a gente do VAR também? Sim? Pois é, então daqui a pouco um dos assuntos do nosso querido Capitão Hidalgo é isso. O VAR para a galera também nos telões. Coligação de Textor para Landim. O Leão está tentando atravessar e tirar o João Gomes do Flamengo. Vitor Pereira. Ele pode colocar os jogadores naquela rodinha que eles fazem para fazer uma oração. O Vitor Pereira falou que eles estão fazendo a oração rápida demais. Eles acham que o Pai Nosso está rápido demais e Deus não vai ouvir. VP. O autor do drible, Michael Jackson, o Eric, ele disse que não desrespeitou ninguém. Diz que vai fazer novamente se necessário. Aliás, ele citou numa entrevista coletiva que o futebol anda chato por demais. Não é que ele tem razão? Herói do Floresta, da Copinha, o goleiro Wilder, ele lança uma catimba diferente nos pênaltis. O vídeo tá por aí, viu? Com extra no Mundial, o Flamengo pode ter premiação recorde nessa temporada. Além de anunciar o incentivo, a Conmebol atualizou as cifras do torneio. Ex do Flamengo e ex do Palmeiras, Henrique Dourado. Ele está registrado no Cianorte após a suspensão na China. Saiu a lista dos convocados para o Sul-Americano Sub-20. A estreia no Brasil e acontece na quinta. Liga Forte.
anda projetando um contrato com o primeiro pagamento no final de março. A assinatura do contrato com o grupo não foi ainda informado, mas pelo que eu vi por aí, pode passar de 25 milhões para cada clube como uma iniciativa, né? Agora já era. Na CBF, Tite assina a rescisão e encerra o ciclo da seleção após 6 anos e meio. A comissão do treinador também se despediu. O presidente Edinaldo Rodrigues está prometendo um novo nome. E também outra estrutura para o departamento ainda nesse mês. No máximo no finalzinho de fevereiro. Ponte Preta vence o São Caetano. Mirassol perde da Inter. O São Bento venceu o Santo André. No Pernambucano, a bola parada foi decisiva e o Sport venceu o Salgueiro. No Alagoano, o CSA e Asa empatam sem gols na abertura da segunda rodada. No Paranaense, o Maringá supera o Rio Branco e assume a liderança provisória. Reforço à vista. Botafogo de Ribeirão Preto anuncia um meia, que era do Vasco, e também jogou no Botafogo Carioca. STJD libera o Campeonato Mineiro, que começa no sábado, e Patinga ainda segue suspenso. Na Itália, o Cremonese surpreendeu, eliminou os reservas do Napoli nos pênaltis. Copa do Rei, Sevilha passa pelo Alavés. Copa da Inglaterra, Liverpool vence mais uma e avança. Bem, esses são alguns dos destaques do nosso Boletim da Bola, que está começando agora. Eu vou daqui a pouquinho dar um giro pelo Brasil para detalhar um pouquinho mais essas informações que eu falei aqui, coisa rápida, porque a gente navega nos portais para saber o que andam falando do seu clube de coração. Vamos em vários portais. Aliás, como diz meu amigo Irineu Toledo, pior que não lê nada é ler um só. Ou pelo menos navegar em um só. Obrigado, Irineu, essa frase é boa demais. Eu vou liberar também para que você compartilhe a nossa transmissão. Estamos ao vivo no aplicativo agora. Estou vendo lá. É tudo isso já de internauta ouvindo a gente, cara? Que legal. Muito obrigado. E você que navega aqui pelo Facebook, dá sempre um joinha aqui. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Aqui no canal tem um monte de coisa boa, conteúdos bastante relevantes para você que gosta de navegar na internet, porque o conteúdo hoje é muito importante, né? A gente sempre observa por aí, por exemplo, ex-jogadores de futebol, conteúdo igual o Capitão Hidalgo tem lá no Facebook dele, José Hidalgo Neto. Aliás, se você quiser navegar, tem comentários todos os dias, José Hidalgo Neto. Se você navegar lá no Face do Hidalgo, você sempre tem conteúdos, tem comentários relevantes na opinião do nosso querido Capitão Hidalgo. E aqui no meu canal do YouTube também são comerciais de vários patrocinadores, parceiros e novos clientes que você pode acompanhar. Bem, Boletim da Bola, a gente sabe do giro inicial. Nosso giro inicial é em nome da Intel. Computadores com processadores Intel na Perfect Color tem. Aliás, eu dou sempre o recado aqui, a Perfect Color, além de fazer aquela manutenção necessária no seu computador, seja na impressora ou no notebook, eles também locam equipamentos para você que tem uma empresa. Tem às vezes uma demanda um pouquinho maior, né? Às vezes chega um cara aí e quer um trabalho um pouquinho mais rápido, né? Você é obrigado a contratar mais gente e aí não tem máquina suficiente, por isso que existe a Perfect Color locação de veículos. Então, em nome da Intel e da Perfect Color, a gente faz aquele giro pelo Brasil para os portais, sabendo o que ando falando do seu clube de coração. Olha aí, ó. Pois é, sou eu. Vamos falar o que ando mostrando nos portais esportivos por aí. A gente detalha aqui no nosso Boletim da Bola do app da Rádio Futebol. Nós estamos também nesse momento na Rádio CWB News. O programa ele é reprisado ao meio-dia e também na Rádio Web Cop News do Walter Corrêa, lá para Manaus e região do Amazonas. Mas as outras emissoras que integram a rede FPI, elas têm sempre um horário diferente na grade. Por isso que o arquivo desse programa ele fica disponível numa senha para quem paga lá uma mensalidade. Tem disponível o Boletim da Bola diário, porque todo dia a gente faz um Boletim da Bola novo. Vamos lá então.
Produção, vamos começar com os clubes de São Paulo. Muito bem. O Corinthians joga contra o Água Santa e eu vou transmitir esse jogo, né, produção? Não é? Eu vou transmitir, inclusive pelo nosso momento do esporte, né? O Minuto do Esporte, a gente fala durante a programação. Eu narro o jogo com comentários do Capitão Hidalgo, reportagens do Cláudio Rodrigues e do Lucas Costa. No plantão interativo, o nosso querido Walter Correia. Vamos lá então. Muito bem, a gente começa com o futebol de São Paulo, isso? Ó, Corinthians. O Yuri Alberto, ele vai ser o titular aliás, os relacionados, né, para essa partida. Além do que, o Corinthians anda renovando. Renovou com um zagueiro que nunca jogou pelo clube. Você sabia disso, produção? Hein? Acredite vocês dois aqui. O Heitor Casagrande, ele vai atuar em Portugal esse ano. Quer dizer, o Corinthians renova com ele, mas ele joga lá. Deu para entender, né, produção? Ó, os portais estão fazendo alguns comentários sobre um menino de 14 anos. Garoto, viu? Ele tá no Corinthians e joga no futsal. Ele é filho de um jogador, de um ex-volante do Corinthians, está no Sub-15. A gente depois vai dar um destaque especial, falar um pouquinho do pai do garoto. O Corinthians está andando, pelo que observei nesses portais aí, não definiu qual será o futuro do Everaldo. O Everaldo tem 28 anos, né? No ano passado ele jogou no América. Ele marcou 6 gols em 41 jogos, né? Com contrato até 30 de junho, ele já pode assinar um pré-contrato com a outra equipe para se transferir. Aliás, isso pode acontecer de graça, viu? Você sabia que o América, olha que coisa interessante, está interessado nesse jogador, porque o Corinthians tenta encontrar uma boa solução financeira para conseguir essa liberação. A gente entende que, na verdade, tem que ser bom para os dois. Olha, no jogo de hoje, que eu vou transmitir, o Corinthians está buscando uma reabilitação após a derrota na primeira partida no Paulistão, né, produção? No domingo, o Corinthians perdeu para o Bragantino. Porque a gente transmitiu esse jogo, você que acompanha o nosso trabalho, sempre está acompanhando aqui e navegando, porque o jogo foi fora de casa, foi contra lá de Diadema, foi batida por 3-1 pela Ferrinha em casa. O Corinthians hoje está no grupo C do Paulistão. Tem São Bento, Ferroviária e qual outro time que tem lá no grupo do Corinthians? O Ituano. Olha, já o Água Santa está na chave B. Lá São Paulo, Mirassol e Guarani, ambos já estão na lanterna, aliás. Então, só para que você tenha uma ideia, o jogo de hoje será o primeiro na Neoquímica Arena na temporada. O Corinthians, inclusive, não divulgou uma parcela de ingressos vendidos, mas a expectativa é que vai lotar, né, produção? Com certeza. 7h30 vai ser o jogo ainda, né? Mais cedo. Aliás, essa é a média, né? Será a estreia do novo gramado do Itaquerão, que foi completamente reformado após 3 anos. Que coisa, né? Como será que vai ser nesse novo tapete? Mas a gente vai conferir. Aliás, os clubes vão se enfrentar. Nesse jogo vai ser a segunda vez, né? Até então, 2020, eu acho, foi vitória do Água Santa 2-1. O jogo aconteceu lá em Diadema. Mas eu queria tocar em outro assunto, falar um pouquinho, claro, no Boletim da Bola a gente vai falar um pouquinho mais na abertura da jornada às 7 da noite, mas o Corinthians, ele tem importantes reforços para esse jogo. Os dois principais, Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto, ficaram fora da estreia, mas estão relacionados, viu? As outras novidades, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o atacante Ângelo Romero, contratados para essa temporada, inscritos no Paulistão. Já o Watson, que cumpriu suspensão na estreia, também vai ficar à disposição. Claro, por outro lado, o Fernando Lázaro não vai poder contar com o meio-campista Fausto Vera. O Fausto torceu o tornozelo no treino, né, produção? Rapaz, ele torceu o tornozelo no treino e por isso vai ficar de fora. Vamos pro provável Corinthians. Veja você que gosta do timão e acompanha Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz ou Cantillo, Maico, Juliano e Renato Augusto. Lá na frente, Yuri Alberto e o Roger Guedes. De fora do jogo, eu disse aqui o Fausto Vera, a torção, né? O Paulinho. O Paulinho tá fazendo o quê, não, produção? O Paulinho. Aprimoramento físico. E o Gustavo Mosquito também
está se recuperando de uma lesão. Não é lesão, é cirurgia, né, no joelho. Cirurgia no joelho. Eu queria também falar um pouquinho do aniversário, Água Santa. Todos nós sabemos que a dúvida de Diadema está na lateral esquerda, pelo que eu vi no portal. Como que chama o menino lá que vai fazer? A dúvida está na lateral esquerda. O Patrick Bray. A posição que ele tinha, ele sofreu uma pancada. Aliás, foi no joelho também, né? E vai ser poupado. O Juan vai ser o substituto imediato. Isso, claro, para esse segundo jogo. O Patrick Alain pode ser improvisado no setor. E eu vou dizer aqui a provável escalação também do Água Santa. Se eu tiver errado, me conserta aí, me confirma aí também, chama atenção, produção. Gabriel Mesquita, Reginaldo, Marcondes e Patrick Alain, Luan, Cade e Igor. Lá na frente o Lucas, que é aquele menino de Tocantins, não é? Lucas Tocantins, Júnior Todinho, que é sobrinho da Jojo Todinho, e o Bruno. É isso? Isto. Ficam de fora do Água Santa o Rodrigo que eu citei, o Rodrigo San e o Juan. Aliás, os dois, eles foram expulsos, né? Na estreia, é isso? É isso mesmo, Bruno? Depois você vê se é que eu tô errado. E o Patrick levou a pancada no joelho e também fica de fora. Apita o jogo. Quem apita o jogo, produção? Quem? Thiago Luiz Scaracati. É isso? Tem VAR hoje também? Quem tá no VAR? Pra gente ficar de olho, né? Zé Cláudio. O José Cláudio Rocha Filho vai estar no VAR. Bem, vamos sair do Parque São Jorge e dar um pulinho lá de Itaquera e vamos ao estádio do Morumbi. Depois nós vamos para o Palmeiras, depois vamos para Santos para falar um pouquinho do Peixe. A gente brinca aqui de pegar um Uber, né, lá do Itaquerão para atravessar a cidade, né, para a gente acabar chegando no time. Você prefere São Paulo ou Palmeiras? Quem que acompanha aqui, o produção B é palmeirense e a produção A é São Paulo. Tira para mim para os dois aí, para saber quem é que vai vencer hoje. Vai lá. De novo você ganhou? Palmeiras ganhou de novo. A gente tem que fazer um acordo com a boa vizinhança para o programa ficar leve e solto. Vamos começar então, Palmeiras. Eu disse aqui que o Verdão já está sabendo quanto vai pagar para o Matheus Henrique. Disse também na abertura que o Matiel... Como é que é o nome? Cara, produção. Como é que é o nome dele? Como é diferente? O Merentiel, acho que é isso. Ele vai ser negociado com o Palmeiras e está buscando uma vaga na semifinal da Copinha. E o Palmeiras vai encarar o Floresta. Aliás, eu falei do telão aqui. O meu produtor B, que torce pro Palmeiras, ficou contentíssimo, porque olha o que a Supercopa do Brasil vai fazer no jogo Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. Eles terão lances analisados pelo VAR. A gente sabe disso. Aí é que tá. Esses lances vão ser exibidos no telão em tempo real. Não só para quem vê para TV, mas os dois telões do estádio do Mané Garrincha. Aliás, essa novidade foi anunciada pela CBF ontem, né, produção? Não foi isso? A entidade quer usar, inclusive, esse teste para convencer a FIFA a liberar a exibição da filmagem dos telões dos estádios. Eu acho que, na verdade, estão querendo o seguinte, viu? Que todas as competições podem ter essa transparência, para ficar melhor para quem está vendo o jogo no estádio. Aliás, o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, o árbitro dos jogos, por exemplo, Wilton Pereira Sampaio, que na última Copa do Catar apitou 4 partidas, a CBF inclusive não divulgou os auxiliares de campo e nem quem será o responsável pelo VAR para essa partida do Flamengo e Palmeiras. Aliás, a Supercopa do Brasil, ela foi criada, quando foi? 2018 ou 2019, produção? Não lembro. 2019? Eu acho que é isso mesmo, você tem razão. Aliás, era para marcar simbolicamente a abertura da temporada do futebol brasileiro. O Flamengo, inclusive, jogou todas as decisões desse torneio. A primeira ele bateu o Atlético do Paraná. A segunda foi o Palmeiras. A última foi quem mesmo, produção? Aí quando tem palmeirense e São Paulino, os caras não sabem. Eu sei. Atlético Mineiro nos pênaltis, viu? A Supercopa do ano passado pagou 5 milhões ao campeão e 2 milhões para o vice. Valores desse ano não foram divulgados. Mas a gente vai descobrir aqui. O pós-treino do time do Povo
do Palmeiras, aliás, terminou de uma certa forma seguindo de uma preparação que vai ser contra o Botafogo na quinta. Jogo também que eu vou transmitir aqui no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogadores andam trabalhando inicialmente ações de ataque e defesa no último terço do campo. O nosso querido Gilberto Costa não gosta disso, mas como balanço, o confronto vai ser como uma ultrapassagem. Aliás, os lados opostos do gramado, o setor ofensivo e defensivo da equipe, também foram praticados com a construção de jogadas. Aliás, essa atividade na preparação do time para pegar o Botafogo foi finalizada com aprimoramento de cruzamento e também a chamada e a famosa finalização. Aliás, nessa partida de quinta que eu vou transmitir contra o Botafogo, o Abel deve manter o mesmo time que iniciou contra o São Bento. Aliás, ele admitiu que vai usar esses jogos do Campeonato Paulista como uma preparação para a Supercopa do Brasil, que vai ser disputada dia 28 de janeiro, e o jogo está confirmado para Brasília no Mané Garrincha. Quinta o Palmeiras joga. Eu tenho um provável aqui, pode falar? Vamos lá. Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson, talvez entre o Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga. Lá no ataque, o Rony e o Dudu, além do Hendrick. O Palmeiras está seguindo a busca de reforços. Aliás, é mais que isso, né? O Palmeiras está querendo reforços, porque o mercado, ele é muito rápido, viu? Tem que ser ligeiro, né? Essa busca por reforços no mercado pode substituir. Primeiro tem que ser o Danilo, né, produção? Pensamento em cima do Danilo primeiro, que inclusive já foi anunciado no Nottingham Forest. Foi ontem, né? Foi ontem, final da tarde, inclusive no horário de Brasília. Já foi apresentado para a torcida. Vamos lá, do campo de treinamento do Palmeiras nós vamos para o Morumbi. Se bem que eles não estão muito lá no Morumbi, estão do lado do Palmeiras ali treinando, né? No campo de treinamento. O Rogério Ceni, ele anda esperando reforços também no Morumbi. Aliás, ele quer gringos, inclusive. Aliás, ele está guardando nesse começo. O Alan Franco e o Mendes não estrearam ainda. Então eu até vou falar um pouquinho da situação deles. O São Paulo, ele empatou e vai enfrentar o Wallace ao Juventude. Aliás, esse zagueiro, o que? De 2020, né, produção? Quando ele machucou o joelho. Agora, eu estava notando nesses portais que a gente navega, o Hidalgo deve ter visto também, e acompanha e fica atento a esses novos valores que vão aparecendo, porque às vezes o cara aparece no time principal e a gente não sabe de onde lá. Aí vem a pergunta, da onde vem, né? Aí eu até falo com uma frase que a minha mãe, Dona Cida, que mora lá em Sazarolândia, que o seu Rock sempre fala, ela sabe bem melar. Para não ter esse problema, a gente sempre vai buscar, porque a gente vê o atleta, né, o Hidalgo, o cara entra em campo, dá vontade de falar pro cara, mas vem cá, eu te conheço, porque a gente não sabe de onde é o cara, não é? A gente não tem ideia de onde veio. Por isso que são promessas do Sub-20 do São Paulo, que aos poucos a gente vai falando aqui. Inclusive a queda da Copinha aumentou o jejum da base, né, Hidalgo? Eu falei aqui. Inclusive, isso está sendo um problema no Morumbi. Eu até acho que chega mensagem reclamando disso, né? A gente está falando de São Paulo, tem algum torcedor falando de São Paulo aí? Vê na relação, você vê aí no nosso DDD 15, que eu vejo no meu DDD 11. Deixa eu ver se tem um assunto aqui pra gente bater de primeira no Boletim da Bola. Eu lembro que o Boletim da Bola, nas primeiras horas da manhã, usa, né, a programação meio que inédita. Depois a gente reprisa para que você fique mais atento às jornadas esportivas. Então, eu acho que é assim, cara. Eu acho que até a gente pode divulgar as possibilidades claro, de mais detalhes aqui. Eu estava até ouvindo aqui um ouvinte que mandou um áudio para mim aqui, inclusive eu estou até no ar aqui. Deixa eu mandar um abraço pro querido Genésio, Usina Fer, aqui na região industrial de Sorocaba. Ele pediu aqui o contato do nosso querido Fabrício Guimarães. Eu vou passar aqui o contato dele. Mas aí, vamos voltar a falar do assunto. A gente está falando o que mesmo? Que o programa ele é reprisado, né, durante 24 horas e até encontrar uma jornada esportiva ou um outro boletim da bola. Quem que é o ouvinte? Almir. De onde que é Almir é?
Almir de Fortaleza. Ô, Almir, obrigado, cara. O que o Almir faz da vida? O Almir é delegado? É mesmo? Tá de folga hoje? Ô, Almir, obrigado, cara. Ele pediu pra gente trocar uma informação aqui. Ah, ele quer saber do Arboleda. Tá bom. Ó, pelo que eu tava notando aqui, amigos do Futebol ao Vivo e do Boletim da Bola, o Arboleda voltou a jogar. Deixa eu até colocar aqui pro ouvinte, ó, pra ele navegar com a gente aqui, que tá pedindo. Às vezes o cara não quer baixar o aplicativo da Rádio Futebol, ele pode acessar os sites, sem inclusive baixar o aplicativo, ó, www.radiofutebol, vou colocar aqui, radiofutebol.com.br, muito bem. É assim que a gente faz, é tudo ao vivo aqui, viu? Mas vamos falar do Arboleda pro ouvinte. Ó, o Arboleda voltou a jogar. Depois de quanto tempo? 6 meses. Aliás, a ausência nesse segundo semestre que passou, uma lesão no tornozelo, inclusive, né? Ele foi titular no empate contra o Ituano. Aliás, o jogo foi pela estreia. Até estava comentando com o Valdir. Ele é torcedor de São Paulo. A gente foi jantar no Poiá ontem, restaurante que é o nosso parceiro, e tava lá o Genésio, né? O Anderson estava lá, né? Aliás, foi muito legal, porque a gente comentou e falou muito sobre o São Paulo, e o assunto é do Arboleda hoje, né? Aliás, tava lá o nosso querido contador, o Fabrício, o Genésio, o Valério, e o nosso querido Valdir, que torce pro São Paulo. Aliás, esse comentário que eu falei com o Valdir do São Paulo, foi aqui o resultado foi muito ruim, né? Jogou, inclusive, teve vaias da torcida. Aliás, o defensor aprovou o desempenho. Definitivamente, a gente fala aqui, o São Paulo teve o jogo seguro. Aliás, o goleiro Rafael foi pouquíssimo incomodado. Isso não só incomodou o Rogério, como também o torcedor que estava lá no Morumbi. Aliás, o Arboleda, para quem não lembra, se machucou no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Foi lá em junho esse jogo, né, produção? Não foi? Não precisa ver a data, não. Foi em junho. Também não vamos dar detalhes do dia, né? Mas se você quer detalhes, dia 23. Esses meninos aqui são muito atentos à data, viu? É verdade. Principalmente quando eles querem receber o cachê. Então, da produção, manda mensagem aí. 72 horas. Aproveitar que a gente tá ao vivo aqui na Rádio Futebol, né? Ó, precisou, aliás, uma cirurgia, né? O camisa 5 se recuperou. Ó, o Valdir mandando alô aqui. Valdir, quero o seu alô aqui, cara. A gente tá falando do São Paulo aqui no Boletim da Bola. Você gostou do primeiro jogo do São Paulo, Valdir? Quero te ouvir aqui, cara. Grava um áudio aí que a gente tá no ar. Mas, ó, voltando ao assunto. O camisa 5 se recuperou há tempos, inclusive, para a Copa do Brasil, a Copa do Mundo. Ele não entrou no Catar. Acho que foi no amistoso só que ele jogou um pouquinho, né, o Arboleda. Agora, para esse retorno, o time pode ser completo. Aliás, o Rogério Ceni até falou que seria um bom resultado, mas algumas coisas foram divulgadas até nos podcasts. Aliás, o Arboleda falou no podcast que algumas coisas boas vão acontecer. Eu fico atento aqui aos WhatsApp, grupo de WhatsApp. Tô no Palmeiras, tô no Corinthians, Santos. Eu tô até no grupo do Fortaleza, do Bahia, do Mirassol. Porque aqui, ó, no WhatsApp, o que rola de fofoca aqui nesses grupos, ó, vou falar uma coisa pra você, viu? Se eu divulgar, viu, dá. Se eu divulgar aqui, sabe o que dá? Dá manchete de fantástico. Né? Daí não. Ó, o único que faltou foi o gol para decidir 3 pontos. Aliás, o que o torcedor ficou triste foi quando a bola, claro, não entra numa partida. A gente sabe que o potencial de cada jogador é começo de campeonato. O grupo está atento a isso, porque os jogadores estão chegando e estão se adaptando ao que o Rogério Ceni quer. Aliás, outra coisa, confiança do torcedor de São Paulo é que tudo vai dar certo, né? A gente tem um jogo de quinta, segundo o que a gente viu por internet, eles esperam os 3 pontos nessa partida para dar mais alegria para o meu amigo Valdir. Aliás, eu conheço desde 87, foi um prazerzaço te ver ontem, você e sua esposa Ana. Bom, então o combinado, o São Paulo joga na quinta, 7h30, o jogo vai ser em Araras, na Fonte Luminosa, na Morada do Sol. Bem, do São Paulo, vamos descer a serra. Vamos
Aliás, foi engraçado, eu comentei esse assunto do Valdir que eu conheci em 87. Inclusive eu trabalhava na Cultura na época e ele morava no Jabaquara. E agora nos encontramos em Sorocaba, depois de anos. O Peixe, o Santos pegou o Guarani, não é? Aliás, o Santos vai a Campinas para a segunda partida do Paulistão. Felipe Cardoso rescindiu o contrato e foi embora. E o Odair, o treinador, está mantendo uma lista aberta. Agora, na Copinha, o Santos segurou a pressão, viu? Com 1 a menos, venceu o Água Santa e avançou na Copinha. Quem fez o gol lá do Santos, produção? Do time? Do Peixe? Quem? Zabala. Opa, vamos divulgar. E Zabala fez na Copinha. Eu, na verdade, não gosto de falar muitas coisas fora das 4 linhas. Mas o que chamou atenção nos portais, enquanto você fica navegando na internet, eu navego aqui para informações. Então eu vou no UOL, no GE, Futebol Interior, vou nesses portais esportivos aí, Lance, mais uma aí, chuta mais um que a gente entra, Gazeta Esportiva. A rotina de quem trabalha no CT Rei Pelé sofreu um pouquinho de alteração. Porque o Santos fez assim, decidiu reservar os horários exclusivos para jogadores e outro para funcionários que estão lá, porque os demais funcionários estavam fazendo tudo junto, entendeu? Mas em outro momento. Aí não, eu acho que não funciona assim, né? De repente, existe uma conversa entre os jogadores que o funcionário também não pode ouvir, né? Não é? Aliás, essa medida, do que eu vi, é que teve acesso a um documento distribuído pelo clube aos colaboradores. Que, claro, a privacidade vai ser dada ao elenco. É conversando que a gente se entende e chega a um determinado comum, não é? Mas aí, eu já vi aqui em alguns sites, intenção de economia? Tem crise interna? Não, para. Oh, meu Deus, é um ajuste só de horário. Só para melhorar o fluxo dos atletas que tem cronograma de nutrição, de treinamentos, entendeu? Aí o jornalista vai falar uma coisa para você, cara. Não tem assunto. Aliás, torcedor, jornalista que não tem conteúdo fica inventando história. Então é desagradável, tá? Aliás, por falar em grupo, eu tô saindo do grupo das minhas tias. Por que tia tem mania de mandar bom dia às 5 horas da manhã? É coisa de véia, né? Elas dormem 5 horas da tarde e acordam às 5 da manhã e manda, peço perdão aí que eu me inclua fora dela. Nada contra, nada pessoal, tá? Outra coisa, fora das 4 linhas, o comitê de gestor do Santos está sofrendo 2 baixas nas 2 últimas semanas. Foram 2, né? Quem são os caras que saíram do conselho? Também não sei se muda isso aqui. O Márcio, como é o sobrenome do Márcio? Márcio Mazitelli e outro como é que é? Jungrida, não, Junfrida, Gilfrida, nome dele. O sobrenome é Gilfrida? Sabia disso? Mas o nome dele é Marcelo. Então, ó, Márcio Marcelo, dupla sertaneja, na verdade. Eles haviam sido aprovados pelo Conselho Deliberativo após uma intervenção do presidente Andrés Rueda. Eles tiveram que deixar o colegiado. Olha que bonito aí. Já tem ouvido isso? Porque como é que eles dizem a palavra, né, esse colegiado? Eu vou lembrar. Reforma estatutária recém-aprovada pelos sócios na Assembleia Geral. Ó, comentar isso. O novo estatuto prevê, Hidalgo, tem apenas 5 membros. Atualmente 6, né? Acho que é isso. A ideia do presidente é que isso só entrasse em vigor na próxima gestão a partir de janeiro. 2024, aliás. Mas o Márcio e o Marcelo foram indicados, inclusive. Essa dupla foi empossada, porém a alta cúpula da reunião do Conselho, nessa reunião deliberativa, eles foram votados. E aí o membro de gestão tem que ter um registro em cartório, a ata de reunião, né? Parece que é um negócio desse aí. Parece reunião de condomínio, né? Aliás, ou coisa chata, reunião de condomínio, hein? Tem aquele tiozinho que reclama de tudo, tem aquela outra senhorinha que reclama do barulho. Graças a Deus não mora mais em condomínio, viu? Opa! Cada coisa que a gente ouve nos condomínios de reunião, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de futebol, viu? Eu sei que o torcedor do Santos
que curte aqui o nosso Boletim da Bola e as transmissões, quer saber sempre mais. O time. Diante das dúvidas do ataque que o treinador Odair Hellmann tem, ele tem opções para o jogo para colocar, claro. Mas mantendo o esquema tático, só vai trocar o Ângelo por outro atacante caso o 11 não tenha condições de jogar. Ou colocar mais um no meio campo, não é? Para preencher o setor, que talvez é um problema. Aliás, foi contra o Mirassol. E eu vi alguns comentários também nos portais que a gente navega. Agora, se de fato o Ângelo não jogar, os holofotes estão todos em cima do Ângelo. Se joga ou não joga, hein? Se não jogar, o Odair vai fazer o seguinte: ele tem opções para a vaga. Até citei, acho que ontem, né? O Hidalgo comentou. Poderiam utilizar a vaga Lucas Braga, o Lucas Barbosa e o Juan Seco. Claro, cada um tem um estilo de jogo, mas se entrar, pode mudar o esquema tático. O Lucas Braga, por exemplo, ele está acostumado a jogar pela esquerda e é destro, né, Hidalgo? Mesmo que ele atue na direita, como onde o Ângelo joga, ele também mudaria um pouquinho até a forma do time jogar, já que daria aqueles lances mais profundos e ele gosta de fazer isso, inclusive. O Santos para esse jogo, você tem a escalação do Santos aí, produção? Não saiu. O Der tá escondendo o jogo? Não, ele tá com essas dúvidas, então ele não divulgou. Vamos aguardar mais um pouco, né? O jogo vai ser contra o Guarani e o treinador tá admitindo aí a possibilidade de mudar um pouco o esquema, não pela ausência só do Ângelo, mas também para avaliar um pouquinho as outras opções para esse segundo jogo da temporada, que vai ser contra o Bugre de Campinas. Do Santos vamos pro São Paulo. Vamos falar do tricolor mais querido do mundo. Você torce pro São Paulo, levanta a mão aí. Olha lá, já levantou. O Rogério, ele tá esperando reforços. A gente falou até na abertura, até queria falar pelo seguinte. Na abertura eu chamei a atenção na manchete sobre jogadores do Sub-20 que o Rogério deve aproveitar. Aliás, na linguagem do futebol, promover para o time de cima, não é assim? Promover em breve para o profissional. O Pedrinho, aliás, o Pedrinho é meia, né? Esse Pedrinho, que é o meia, ele está de férias porque foi eliminado da Copa, então tem um descanso aí. O Patrick é a mesma coisa, mas está servindo a seleção Sub-20. Então o que eu percebi no que eu li pelos portais? Aliás, esse é o meu trabalho no Boletim da Bola, viu? Eu dou os destaques e o Hidalgo comenta, certo? Porque, até falo aqui, o querido Irineu Toledo usa, né? Pior do que não ler nada, né? Pior do que não ler nada é ler um só portal. Não é ler nenhum, mas é a frase do Irineu. Então não reclame, é pior não ler nada do que ler um só. Agora, após a eliminação da terceira fase da Copinha, a derrota foi contra o América, né? Não é isso? A equipe do Sub-20 tirou um pouquinho de férias. Vai até o quê? Dia 14, né? Dia 14 você sabe. 4 dias depois do meu aniversário. É quando o meia Pedrinho deve se apresentar ao treinador Rogério Ceni. Mas o que eu percebi? Que a tendência é que o camisa 10 do time, o Belete, suba para o profissional junto com o Patrick, né, que é lateral. Aliás, os dois estão inscritos na Copinha e não disputaram o torneio, justamente porque a seleção brasileira vai disputar o Sul-Americano. Agora, um detalhe que passou despercebido de algumas pessoas: o Pedrinho vem sendo observado desde 21, quando o Rogério voltou para o São Paulo em 21, não foi? Até poderia ter sido promovido se não fosse uma cirurgia no joelho feita no ano passado. Só para você ter uma ideia, ele saiu em setembro. Foi titular em 4 partidas na Copinha desse ano. E, claro, citado como um dos atletas mais promissores da categoria. Tem 21 anos, novinho. Ele faz aniversário dia 18, né, professor? 8 dias depois do meu. Não, eu estou citando só o meu aniversário dia 10, mas não é nada de presente, imagine. Só estou citando que o número do meu WhatsApp é o número do meu Pix, que é o mesmo número. Dia 18 de fevereiro ele completa 18 anos e não poderá mais disputar as competições da base. O contrato é até junho de 24. Aliás, se eu não me engano, o Patrick pode até se apresentar na mesma época dele.
Ele joga o Sul-Americano Sub-20. Onde vai ser o Sul-Americano? Não é tanta informação que eu fico até perdido. Onde vai ser? O Sul-Americano. Na Colômbia, dias 19 de janeiro a 12 de fevereiro. Muito bem. Muito bem. Do São Paulo, fechamos aqui no futebol paulista, no nosso boletim da bola. A gente dá o giro pelo Brasil. Faz assim, liga pro Pedro Moron do Mundo Coro Personalité, uma passagem ponte aérea. Não, melhor não ponte aérea. Não pede ir de volta, porque eu não sei de onde eu vou depois. Por enquanto, São Paulo, Rio. Falar do Flamengo. Eu disse aqui na abertura, o Madureira e o Flamengo vão jogar. A partida é válida pela segunda do Carioca. E ontem, o Leão está tentando atravessar o João Gomes do Flamengo. Você sabe que eu disse aqui? Que o John Textor, acionista dos clubes da França, ele está fazendo uma proposta pelo volante. E pode sair negócio, não sei. Nas próximas horas vamos saber. A relação à Supercopa, lances do VAR. Aliás, o Hidalgo vai falar sobre isso, né, Hidalgo? Não foi isso que a produção que ele falou? Não é? Eu queria saber a opinião do capitão Hidalgo, porque o VAR, os jogos serem, os lances, né, do VAR, não só na TV, como também no telão em tempo real. Olha que coisa inovadora. A CBF também está tentando convencer a FIFA a divulgar estas análises para ficar melhor. Assim todo mundo assiste, vê na hora, já fica pé da vida porque o juiz foi ou não foi. O negócio vai ficar mais declarado, né? Aliás, eu gostaria de saber a sua opinião. Inclusive, se você quiser dar uma opinião também, aqui embaixo na descrição do canal do YouTube tem um espaço gigante para você fazer seu comentário. Críticas construtivas, por favor. A destrutiva eu deleto, viu? Vou ser sincero para você. Tô aqui para não ouvir besteira, né? Graças a Deus ninguém faz isso, mas viu? Esse elenco do Flamengo estreou e que tudo indica dará a mesma função dos jogadores para esses próximos jogos. Próximos jogos que estão por vir. Olha que bonito, né? De vez em quando eu não falo umas palavras bonitas aqui. O Vitor quer dar o máximo de tempo possível para os titulares. Aí uma pergunta que não quer calar. Que tempo é esse? São 2 semanas de treinamento. 2 semanas que ele chegou para treinar, porque ele voltou de Portugal, voltou para treinar no Ninho do Urubu. Aliás, na estreia, ele levou a campo o time base. O Gerson no lugar do Gomes, o Fabrício no lugar de quem, Anderson? Fabrício? Eu narrei a partida, mas não lembro. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, pra você ter ideia. Não, eu lembro sim, eu fui comer um espeto gourmet no Poial. Claro que eu lembro. Tem hora que eu não lembro, tem hora que eu lembro. Mas essas alterações aí. Ele jogou no lugar do Léo Pereira, né? Aliás, o Léo tinha sentido dores no adutor da coxa, né? Esquerda ou direito foi a coxa? Também. Não vai mudar o preço, saber a escolha. A dor é dele, filho, esquece. O Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Recuperado, claro, do que o zagueiro viaja para Cariacica, onde o Flamengo enfrenta o Madureira. Aliás, enquanto isso, o Felipe Luiz está se recuperando da lesão naquele jogo da Libertadores ainda. Aliás, o Rodrigo Caio faz um trabalho de recondicionamento físico para poder voltar. Vamos lá, eu tenho o provável Flamengo. Vamos lá. Santos, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno ou Léo Batista, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Que escalação meia, né? o Bruno, como é que chama o menino? Bruno Henrique. O Bruno segue em recuperação de uma cirurgia e a volta deve ser, acho que lá pelo meio do ano, né? Cirurgia no joelho, né, Hidalgo? 5 meses, 6, depende. Hoje, na verdade, a tecnologia está muito boa nessas cirurgias, né? Mas acho que pelo menos até o meio do ano o cara deve voltar. O Vitor Hugo também tem uma fratura no pé direito, né? Aliás, o Vidal sentiu um desconforto muscular e está fechando essa lista de desfalques do Flamengo para o jogo no meio de semana. Aliás, o Vitor, não é que ele esconde a escalação, né, Hidalgo? Eu acho que é um hábito, né, Hidalgo? Os europeus, eles estão... tem essa mania, não, feio falar mania, né? Tem esse hábito, e ele já falou, inclusive, o Vitor,
jogadores e o time só vão saber na hora do jogo. É mesmo? Na hora do jogo. Encerrado a atividade e depois seguiu viagem para o Espírito Santo. Bem, do Flamengo nós vamos para o Botafogo, atravessar a ponte Rio-Niterói e até pedir um Uber, mas o Uber, o cara que é motorista de aplicativo, não quer nem saber desses trajetos. Do Ninho do Bull a Caio Martins. Caio Martins. Disse aqui na abertura alguns detalhes do Botafogo que está fazendo uma inspeção do Luso Brasileiro para mandar os jogos lá. O gramado do Newton Santos vai ser trocado. Vai ter um tempinho aí, né? O Botafogo também oficializou a renovação do contrato do Carli até o fim de junho, né? Aliás, o fim desse contrato do zagueiro, ele vai assumir uma posição administrativa depois. O documento pendente do Segovia está ficando da estreia do time principal. Porque, além dele, a regularização Marlon Freitas e o Carlos Roberto já estão à disposição. Já o Segovia vai dar mais um tempinho. Outra informação. Você que torce para o Palmeiras e para o São Paulo, lá no Rio você é Botafogo, Fique atento, viu? Mas o assunto que eu vou falar, que a produção me lembrou, o Botafogo e Vasco. Aliás, o Vasco está vendo o adiamento, né? Deixa eu só mandar uma mensagem que chegou agora. Aliás, quero mandar um abraço aqui pra galera do Cumbucas, viu? Cumbucas é o meu restaurante, viu? Você que é da região de Sorocaba sabe que o Cumbucas atende Sorocaba inteiro. Você que tem uma empresa aí, precisa realmente ter aquela famosa marmitinha, né? Marmitex. Rapaz, eles entregam mais de 1000 entregas por dia. Inclusive, nosso querido Cumbucas de hoje. Muito bem, vamos continuar o assunto aqui. Eu estava falando o que mesmo, produção? O adiamento do clássico contra o Botafogo. Vai ser pela 4ª rodada ou terceira rodada. O elenco principal está na excursão nos Estados Unidos, não é? A disputa amistosa e faz parte de uma preparação para esse ano. Já o elenco principal, que está jogando nos Estados Unidos, nessa excursão, pediu esse adiamento, porque o jogo está marcado para segunda, 8h30 da noite, né? Pela terceira rodada. O Vasco até consultou a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, existe aí a possibilidade, mas ainda não foi oficializado o pedido. O clube faz parte de uma preparação e o jogo é na Flórida, né? Aliás, o primeiro realizado foi contra o River Plate, não é? E o próximo é sábado que vem contra a Inter de Miami. Sabe onde vai ser o jogo? Acho que você não sabe. Fala um pouco. Eu tenho um ponto aqui que eu uso para falar com a minha produção. Onde vai ser o jogo? Em Fort Lauderdale. Uma vez eu fui a Fort Lauderdale. Os reservas do Sub-20 voltaram a campo para treinar. Aliás, foi quinta, né? Quinta contra o Audax, 9h30 da noite na hora de Brasília. Aliás, o jogo vai ser no Luso Brasileiro. Vamos pegar de volta a ponte Rio-Niterói e vamos para as Laranjeiras. Veja você que acompanha a gente aqui. O Fluminense, eu trago destaque sempre porque tem torcedor em todos os times. Sempre eu peço para o torcedor mandar uma mensagem, um pedido, até uma dúvida, né? Se eu não posso responder, o Hidalgo responde. Se eu puder, claro, com muito prazer. Sempre que a gente fala de uma mensagem, um áudio até se você quiser, o time que você torce seria legal. Esse é da onde? Você é torcedor? Duque de Caxias. Aliás, a audiência do app da Rádio Futebol é muito boa na Baixada Fluminense. É o Pedro que está ouvindo? Pedro! Um abraço, Pedro! Olha, o Riquinho está fazendo aniversário hoje, filho do Pedro. Manda abraço. Riquinho! Parabéns, quantos anos tá fazendo, moleque? Não sabe aí? Pergunta aí. Duas coisas que eu queria falar importante do Fluminense. E eu tenho certeza que são importantes informações para você que torce. O Flu, a intimidade, o Flu, o treinador Diniz, ele fez o seguinte: ele pegou alguns jogadores que atuaram nessa primeira partida da temporada 23 do Carioca. Ele está analisando, sabe? Eu não sei se a pré-temporada não serviu. O Lima está indicando o primeiro gol do Fluminense para a esposa e os filhos.
fez uma declaração, o volante até foi um chutão, hein? De fora da área, garantiu a vitória do Fluminense contra o Nova Iguaçu nessa temporada nova. O Diniz fez um destaque porque jogadores contra o Nova Iguaçu se firmaram no time. A defesa foi um ponto forte, viu, da equipe na vitória do Fluminense. Aliás, o Flu e Frescato estão se acertando. Ontem foi, né? Ou foi segunda? Ontem à tarde, inclusive. Uma reunião que foi até altas horas da noite. Eles acertaram a renovação do contrato de patrocínio com mais 2 anos. A marca seguirá estampada. Não é o nome do produto. Ela está no uniforme do time. O valor também não consegui saber, porque também vai mudar o preço do dólar. A gente saber o valor do patrocínio. Tomara que seja um bom preço. Aliás, essa Frescato aí retomou a parceria. E a empresa já havia patrocinado o clube em 2015, acho que 2018 também, né? Então é uma velha conhecida. E agora coloca a marca exposta até 24. Eu fico feliz quando... Porque eu sou um cara que eu não gosto muito de patrocínio, né? De propaganda. Esses caras que gravam comercial no YouTube, entendeu? Você tá rindo do quê? Eu não gosto disso. Assuntos do Rio, vamos fechar? Vamos pro Paraná, que aqui tem do Curitiba e do Atlético. Então faz assim, eu falei do Atlético, ontem eu falei do Atlético, hoje eu falei do Curitiba. Então a gente vai inverter, por Hidalgo eu já sorri ali, né? Vamos falar do Curitiba. O Coxa chega nos valores pedidos pelo Ranielli, mas a negociação tá um pouco fria, viu, Hidalgo? Você lembra que a gente brincava, tá frio, tá quente, né? Vai tá frio esse negócio. O Coxa tá aguardando que Leão da Ilha e Jacuipense, donos dos direitos do atleta, se entendam para que o acordo possa ter um avanço. O Curitiba também emprestou o Juan Dias ao Londrina. Aliás, o Hidalgo falou aqui algumas vezes, né, Hidalgo? Ele estava sem espaço no time. O colombiano vai disputar a temporada pelo Tubarão. Já o Júnior Urso, ele sofreu uma lesão na coxa e desfalca contra o Foz. O volante jogou domingo contra o Aruco, mas ele foi substituído no intervalo porque estava com desconforto, não é assim que fala? O atleta. O Marcelino Moreno saiu do banco e está brilhando na estreia. A gente falou isso ontem na vitória. Aliás, uma coisa que eu queria comentar. O Gabriel Vasconcelos, né, detalhou, até numa entrevista, porque existe uma busca pelo futebol ideal. O goleiro Alviverde, vi numa entrevista também no podcast, eu navego, viu, porque essa entrevista entrou madrugada dentro. O goleiro enalteceu a importância das primeiras rodadas para a evolução do time. A gente sabe disso, que precisa do entrosamento. 1-1, gol do Manga contra o Aruco nas estreias. Eu falei aqui, né, produção? O time também ficou triste, porque ficou fora da Copinha. Aliás, a Copinha, né, Hidalgo? Você que acompanha nosso boletim da bola e gosta aqui do que a gente fala. A Copinha, ela é uma vitrine, né? Para mostrar esses meninos. Tem gente que aparece, tem gente que não aparece. Infelizmente, muitos, a maioria, não tem oportunidade de se destacar. A não ser que o cara faça uma coisa diferente ou outra. Um lance, um pênalti que o cara bate sem tomar distância. Um lance que ele dá o nome de Michael Jackson porque ele mexeu as pernas. Enfim, eu acho assim, eu acho inteligente da parte do cara, porque dia desse eu fui numa palestra aqui, viu, amigos do Futebol ao Vivo, de empreendedorismo. Sei lá, o cara que estava apresentando o evento, ele fez uma pergunta lá, e eu, cara, não sei como eu respondi. Aí ele olhou pra mim, tinha 1.200 empresários na reunião, no Golden Park Hotel aqui em Sorocaba. Não sei como eu respondi, ele falou, você que respondeu aí a pergunta certa, acabando a minha apresentação, vem aqui, eu quero te dar um boné do evento. Falei, opa, eu gosto de boné, tem uma coleção de boné inclusive. Aí ele continuou a palestra dele e no final ele me chamou. Só que durante a palestra, Hidalgo, achei interessante, viu, produção? Ele botou no quadro, né, naquele telão gigantesco, 5 fotos. Ele disse, o apresentador, né, o empreendedor lá, que ele era a sexta pessoa mais influente do mundo. Falei, nossa, e todo mundo ficou assim, né? Como assim? Porque ele, né, como sendo o sexto mais influente do mundo, ele conhecia
a pessoa da primeira foto, conhecia a segunda, conhecia a terceira, que era o Neymar que era amigo do Smith, e o Smith que é amigo do Trump. Né? Então ele colocou as fotos, ele falando que ele, tinham 5 fotos, ele falando que ele era o sexta pessoa mais influente do mundo. Aí ele me chamou lá, ele perguntou quem era eu. Eu falei, eu sou o Jarbas Duarte, tenho um aplicativo de rádio que tem mais de 14 milhões de downloads, tenho também uma produtora de vídeo que cria conteúdos para a internet, faço uma caminhada com conteúdo. Eu expliquei para ele o que eu fazia. E antes de encerrar a minha participação, que ele deu lá 30 segundos, eu falei, e atualmente, hoje, por exemplo, eu sou o 7º cara mais influente do mundo. Aí todo mundo riu, porque eu sendo o 7º, sou amigo dele que é o 6º. Então, por que eu fiz essa comparação? Aliás, como diz Marcos Fernando, amigo meu, por que eu estou falando isso? Porque essa oportunidade da copinha é a hora de aparecer. Claro que alguns utilizam de uma outra forma, né? Não só num lance, como de repente brigando, sendo expulso, um goleiro fazendo uma defesa. Então a copinha é a vitrine, é a oportunidade do cara realmente aparecer no futebol, né? Bem, vamos lá então. A gente tá falando do Coxa, do Curitiba, vamos pro Atlético, o Furacão. Aliás, o Atlético tem mudanças, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que faz muito tempo que eu tô falando sozinho aqui. Você que tá só me ouvindo, esse foi o som de uma canequinha aqui da nossa Rádio Futebol bebendo uma água. Então vamos lá. Ó, a gente vai falar do Furacão, né? O Furacão. Especialmente lá pro nosso querido Sidney, né? Da Rádio Brasil com Z. Ele que transmite todos os jogos do Furacão, né? Belo trabalho do Sidney Campos. Sidney Campos, não é assim? Que coisa, hein? Que voz legal tem esse cara, viu? Sou fã. Ó, o Furacão. O Atlético tem mudanças na zaga contra o próximo adversário. Aliás, a dupla já foi relacionada, que é o Thiago Heleno, que anda se recuperando de dores estomacais e talvez fique de fora. Aliás, o Atlético está esgotando os ingressos com exclusividade de mulheres e crianças. Domingo passado, né? Foi fim de semana passado, foi muito legal. A entrada contra o Maringá. O Atlético enfrenta Inter na Copinha, na Supercopa Feminina, não é isso? Aliás, eu destaquei isso porque o Felipão, diz ele, que como diretor, ia dar uma atenção para as meninas do atleta. Aliás, eles não falam meninas lá, né? Como é que o Felipão fala? Até o Acas tinha comentado, ele não chama as meninas de meninas. Como é que ele chama? As gurias do Furacão. Encaram as gurias do Furacão. Aliás, quando o treinador elogia muito, né? Eu confesso para você que o elogio faz mal às vezes, né? Se elogia. Dia desse um cara veio fazer um trabalho aqui em casa e dá um pedreiro, né? Bela profissão desses caras. Esses caras, eu acho que pedreiro devia ser... O pedreiro devia ser político, cara, porque ele fala uma coisa, combina e não faz nada do que ele combina e inclusive vai embora. Vai embora com o seu dinheiro, né? O pedreiro é bem assim, né? Não, então eu elogiei. Aliás, eu elogiei o pedreiro, ele quis cobrar o dobro do que ele tinha combinado, né? Só por causa do elogio. O elogio foi feito em disputa por vaga. Aí o que é que ele fez? Agradeceu o Pablo e o Vitor Roque. Aliás, o treinador, ele quando ele quer, ele fala. Aliás, antigamente, né, Hidalgo, as oportunidades eram feitas assim. Coletiva era jogador ou um treinador. Se fosse um jogador, por exemplo, nos 4 jogos que foram realizados naquele mês, ou 5, se foi só o jogador que falou, a gente não conseguiu ouvir o treinador, não é? Porque a gente não consegue entrar no gramado, os repórteres, né? A gente não sabe o que o treinador está pensando. Mas agora, com esses canais de TV aí, o Hidalgo até comentou um dia desses que ele não gosta disso, os canais mostram o que o treinador está falando. Às vezes ele fala coisa legal, às vezes não, né? O Hernani também está ouvindo a gente aqui. O Hernani, um abraço para você, Hernani, é da Autoelétrica Pia. Aliás, eu sempre falo aqui da Pia nas transmissões, você tem uma oficina mecânica, né, autoelétrica. O Nécio são esses caras aqui, viu? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Que mecânico também é outro problema, né? Fala a verdade. O cara troca as coisas que não deve. Aqui foi honestíssimo comigo, gostei. Ó, eu gosto de compartilhar, inclusive, quando a coisa é boa, viu? Aliás, as minhas páginas do Acontece Sorocaba, eu faço isso, né?
Eu mostro quem faz um trabalho legal. Quem não faz trabalho legal, eu nem mostro. Opa, peraí. Então, todos os times têm, cada um tem o seu canal, né? E por isso facilita para que essa interatividade aconteça. Aliás, o treinador, ele andou despistando sobre esses dois. O Turra tem o Rômulo e o Luciano, né? O Arriagada para jogar. Agora imagine como é que está a cabeça do treinador do Furacão, o Paulo Turra. Ele não definiu o titular absoluto porque está dando aquela enrolada. Aliás, o Pablo, ele fez 3 gols na estreia. Foi contra o Rio Branco, né, produção? Não foi? Quanto foi lá? Em Paranaguá. Aliás, eu recebi uma mensagem do Paranaguá. Quem que é o cara do Paranaguá que mandou mensagem pra gente aí? Achei legal, cara. Eu vou lembrar. É um vídeo de Paranaguá. Trabalha num posto de gasolina e ouve a Rádio Hidalgo, não é isso? A Rádio CWB News. Essa mensagem, como é o nome do cara? Otávio, abraço, obrigado, hein? Ele acompanha o Boletim da Bola, né, produção, através da Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Obrigado, meu garoto Paranaguá. E torcedor do Paraná Clube, mas é fã de Hidalgo. Ó, que legal, Hidalgo, você viu isso aí? Ele torce pro Paraná e é seu fã. Se a gente pensar Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, por que não, né? Torcedor é torcedor e é fã do nosso querido Capitão Hidalgo, que eu também sou. Eu quero falar, fugiu aqui, além da assistência que o Pablo deu pro gol do Fernandinho, o time derrotou 4-0 e outra, eu lembrei agora, o João Vitor, que João Vitor, como é o nome do meu pai? Vitor Roque, o meu pai chama Roque. Ele está fora de 9 rodadas para terminar a fase do campeonato, porque ele deixou o caminho livre para o colega, porque ele foi convocado para a seleção sul-americana do Sub-20 para disputar a Colômbia, lá na Colômbia, 19 de janeiro, 12 de fevereiro. Muito bem, o que vocês olharam aí? Eu falo alguma coisa de data, os caras olham para mim aqui, a expectativa é... Eu falei que é 19 de janeiro até 12 de fevereiro. Nem falei que é 2 dias depois do meu aniversário. Para com esse negócio aí. E o Atlético também, exemplo do Curitiba, perdeu nos pênaltis e foi eliminado na Copinha. Puxa vida, hein? Eu acho que é isso. Vamos lá, outra passagem do Mundo Color Personalité, que é a minha agência de turismo. Quando eu quero viajar para dentro do Brasil ou para fora, eu ligo pro Pedro Mouron. Às vezes o Pedro está ocupado, eu ligo para a Ieda. A Ieda me entende mais rápido, inclusive. Pede uma passagem lá de Curitiba para Belo Horizonte. Vamos falar do Galo? Tem torcedor do Galo aí? O Atlético vai ter 3 casas para jogar no ano novo. Aliás, é interessante a gente falar sobre isso, porque outros detalhes estão acontecendo. Esse cenário da Libertadores, existe uma negociação do Patrick que envolve 3 clubes e está pertinho do acerto. O Atlético reajuste preço dos planos da Galo na veia. É um plano para a torcida lá, né? Olha o nome que os caras deram: Galo na veia. Cada time tem um, né? Aliás, o Atlético está registrando todos os 6 reforços no BID. O jogo treino deu uma ideia de como vai ser o próximo jogo do treinador. Aliás, o Mineiro, eu falei aqui na manchete, né, Hidalgo, ainda bem que está voltando o Campeonato Mineiro, ele foi liberado, Supremo Tribunal da Justiça Desportiva, mas jogos de Patinga ainda suspensos. Aliás, o Atlético, o Galo, ele citou uma dívida esses dias. Com quem que é a dívida, produção? É com o Chelsea, referente à compra do Natan. Né? Não é isso? Tem alguma pergunta aí? Quem é o cara? Vê quem é o ouvinte que está fazendo a pergunta para a gente encerrar o programa. Ele está falando do Galo, fala para ele. Ah, é do Galo a pergunta? O que está perguntando? Ah, do Arana. Boa! Boa pergunta dele, viu? O Arana está completando 4 meses sem jogar, é isso? Aliás, o caminho da cidade do Galo, que é o CT, o Guilherme Arana atinge aí, nossa, segunda-feira agora, eu acho, exatos 4 meses da cirurgia no joelho esquerdo. A operação aconteceu lá em setembro, dia 16, quase 10 dias após a grave lesão.
durante aquele 1-1 contra o Bragantino. Vocês lembram, né? Lembro. Eu estava narrando esse jogo, inclusive, né, Hidalgo? Olha lá, quando torce para um time, o nosso produtor aqui, que é São Paulino e é palmeirense, o outro, eles ficam fascinados pelos times e não sabem. Então, a grave lesão foi contra o Bragantino naquele 1-1. Pro torcedor, como é que chama o ouvinte? Pega o nome dele aí. Antônio Carlos. Onde ele é? Ah, ele é de Ipatinga? Ô, Antônio Carlos. Alô, Minas, Ipatinga. O que ele falou? Ele baixou o aplicativo 2014? Ah, então foi um dos primeiros. Vamos botar um tapete vermelho pra esse cara aí. Ipatinga. Ó, a previsão é certeiro de que a volta do Arana será lá pelo meio do ano, né? Acho que segundo, pelo menos o finalzinho do primeiro pro segundo. Aliás, o Atlético tem Rubens e Dodô com opções como lateral esquerdo e deve contratar mais um reforço para a função. Inclusive, há de ser o titular. Quem que vai ser o titular? Tem um titular. Tudo bem, é reforços. O Rubens, inclusive, tem a tendência de ser o titular. Eu acho que é isso, né? Eu queria 2 comentários do Hidalgo. Aliás, deixa eu posicionar aqui o Hidalgo para a gente fechar o boletim da bola. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a seleção brasileira, viu, Hidalgo? O Tite realmente se despediu, a gente já sabia disso, né? Enquanto o cara não assina, não se vale nada. A palavra hoje, infelizmente, não vale nada. O importante é a assinatura. E o Tite acabou se despedindo. E a outra pergunta, depois que terminar o seu comentário, eu vou fazer uma outra pergunta para você. O negócio da CBF, tal, que vai deixar o VAR, enfim, eu já te pergunto já. Então vem aí, ó, já tá aqui na telinha a imagem dele. Tá chegando o nosso pentacampeão paranaense, Capitão Hidalgo. O Hidalgo fala em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança, e também em nome de Tequali. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Muito bem, o Capitão Hidalgo aqui no Boletim da Bola. Lembrando que o nosso programa na parceria Rádio CWB News e a Rádio do Capitão Hidalgo. O Hidalgo, no finalzinho do programa, sempre traz o seu comentário no nosso programa. Hein, Hidalgo? Diga. Bom, ontem veio, meu caro Jair, um abraço para você e a todos os você. amigos ouvintes dessa programação em todo o Brasil. A decisão, aquela que já estava articulada já há algum tempo com a saída do técnico Tite, já não mais técnico da equipe brasileira. Ele mesmo já tinha pregoado essa situação já uns meses antes da Copa do Mundo. Muito bem, não ganhou, como não iria ganhar, tudo estava escrito nas estrelas. Tite ficou 6 anos e meio trabalhando com a seleção brasileira e infelizmente parou em 2 Copas do Mundo nas quartas de final, não teve sequência. Bem, agora o fato é outro, deixa já águas passadas não move moinhos, né? Nós vamos por um outro caminho agora, baseado numa entrevista dada pelo Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, que entrou no meio do caminho também, com a saída do Caboclo, né? Com aqueles problemas já também comentados, o país todo, na parte esportiva já sabe, derrubaram o rapaz. Entrou o Edinaldo aí numa composição com todas as federações estaduais aí. Quer dizer, essa é uma outra coisa que tem que se analisar friamente, mas de outra maneira. Ele ficou atordoado, no mínimo, quando o Tite falou que ganhando ou perdendo ele sairia da seleção no meio do caminho desse Edinaldo aí, que não pôde mudar, ficou com o que estava, mas ele, é claro, não devia estar comungando com muita coisa, a ponto de dizer agora que ele quer um técnico que seja experiente ou fale espanhol, se tiver um de fora, pode ser português, né, que já tem alguns aqui, e que seja ofensivo. Quando ele falou isso, né, Jarbas, chama a atenção que ele, no meio do caminho, ele entendeu que o Tite só queria ver a parte defensiva, teimoso, como todos os técnicos são, mas aí essa é a grande dúvida de momento. Eu quero esse, eu quero aquele. Já sabe que Guardiola, Mourinho, enfim, tentaram, acho que é papo furado, que nenhum deles recebeu o convite. Está se pensando o momento. Acho que o momento pode ser dentro do nosso futebol, tem condições, teria alguns deles que estão por aí. Mas agora ficar a lembrar
que o Paulo Roberto Falcão, depois do desastre, né, de 90, ele foi convidado e ficou um tempo na seleção brasileira, mas não terminou seu trabalho. Depois veio o Leão, depois veio o Mano Menezes no meio do caminho. Quer dizer, dificilmente um técnico hoje, se for colocado brasileiro, a própria mídia esportiva vai fazer aquela... não que vai se articular, mas vai ter uma exigência do trabalho que ele possa fazer, e ele estando no Brasil. Então vai ser um meio caminho andado. Se colocar um técnico brasileiro não der certo, que esteja no Brasil, vai ter que mudar e, consequentemente, muda o panorama todo. Essa é uma situação que está hoje o futebol brasileiro, mas está porque querem. Já deveria estar com um processo muito mais adequado com o futebol brasileiro do que os personagens que estão vivendo lá fora e que não dão a mínima e nenhum sentimento de retorno ao próprio futebol e à camisa da seleção brasileira. Jarbas. Muito bem, Hidalgo. Aliás, eu posso fazer mais uma colocação para você sobre o negócio do VAR, né, o Hidalgo, de ter telão para a torcida, a CBF inclusive quer levar isso para a FIFA. O que é que você pensa sobre esses telões aí, hein, Hidalgo? Bom, é uma notícia, né? Sim. Como diria aquele, alvissareira, é brincadeira. Olha, eu entendo, ou entendi, que o VAR funcionou muito bem na Copa do Mundo. Não sei o que você acha, Jarbas. Foi bom. Mas os problemas que aconteceram foram todos resolvidos e em pouco tempo. Questões, às vezes, até de segundos. Aqui demora, né? 3, 4 minutos para resolver se foi pênalti ou não. Lá foi rápido. O VAR, na Copa do Mundo, funcionou. Agora, a ideia da Confederação Brasileira de Futebol pode ser legal. Essa que você está dizendo que vai promover ou colocar balões, né? Ou diria telões. Balões, pode falar, telões, para o torcedor também rever o lance, né? O lance, se está certo ou nada, o próprio sistema, o VAR é interessante porque ele mostra a realidade, os que monitoram que é uma condição irreal, mas a CBF está querendo convencer a FIFA a fazer isso. Eu não sei se é para jogar arbitragem fora, se entender melhor isso, né, Jarbas? Sim. Para mim é uma novidade, é bom a gente concentrar então, futuramente, para a gente falar a respeito. Primeiro que tem que ter uma ordenação melhor do monitoramento. Os profissionais que estão aqui atuando têm que ser mais, eu digo, objetivos, não demorar muito, e os árbitros têm que entender que eles têm um reforço com a imagem do VAR, só isso. Por que deu certo na Copa do Mundo? Porque estavam os melhores, inclusive os brasileiros que estavam lá pitaram muito bem, não é, Jairo? É verdade, também concordo com você. Capitão Hidalgo, trazendo a sua opinião. Nós somos a parceria Rádio CWB News, Rádio Futebol, e o nosso querido Capitão Hidalgo. Quanto marcado mais à noitinha, Hidalgo? Vamos transmitir mais um jogão de bola. Hoje o Corinthians pegando o Água Santa, 7h30 da noite o jogo. A gente vai começar meia hora antes, viu? A gente costumamente 15 minutos, a gente vai começar às 7 da noite a transmissão do nosso futebol ao vivo na rede FPI, também nas emissoras que integram a nossa transmissão esportiva, né? Outra coisa, detalhe, Hidalgo, a gente vai começar a transmitir também jogos dos outros regionais, né? Dos campeonatos regionais. Bom, então é isso aí. Você sabe que o nosso Boletim da Bola está ficando por aqui. Boletim da Bola acontece de segunda a sexta na nossa rede social e no aplicativo 24 horas por dia na Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Em nome da NIL, móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Em nome também da Clínica Odontológica Or2U, é um estúdio dentário. Em nome também aqui do Boletim da Bola do Poiá Restaurante, o melhor espeto gourmet do Brasil é do Poiá. Aqui em Sorocaba tem uma unidade. Adelaço Moda Masculina, a única loja moda masculina no Pátio Cianê, no Shopping Pátio Cianês, é da Adelaço. Em nome também Presença Seguros, é uma corretora de seguros, seguro pessoal, seguro residencial e seguro para empresas, né? E também em nome da IG Splash. A IG tem 750 lojas do Brasil em 5 continentes. Mundo Coro Personalité é a minha agência de turismo quando eu quero viajar. Pode ser a sua também, Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos com o aplicativo em todas as plataformas. E também em nome da Revi. Revi é um aplicativo onde ali você encontra o mundo
de oficinas, lava rápido, o mundo automotivo está ali. É só baixar o aplicativo, ele é gratuito, Revi com 2 Vs, revi.com.br e vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Nós estamos aqui colocando um ponto final do nosso Boletim da Bola. Minuto do Esporte. Jabás Duarte. Pois é, nós sempre voltamos na programação com o Minuto do Esporte, destacando as atualidades esportivas no dia a dia do seu clube. Ficamos por aqui. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Vê se cuida. 7 da noite, encontro marcado para Corinthians e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Tchau, gente. Um abraço. Vê se cuida. As emissoras que integram a rede FPI voltam à sua programação normal e o nosso app da Rádio Futebol gira aqui o Boletim da Bola edição de hoje. Tchau.